Olá, alunos, tudo bom com vocês? Vamos começar a nossa matéria de protocolos de rede. Nós vamos ver no capítulo 1 uma introdução. Essa parte da matéria é bem tranquila e eu espero que vocês gostem do nosso curso. Vamos para a aula! Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar agora o nosso curso de redes. É um curso teórico, onde nós vamos estudar as camadas e os protocolos de rede. Nós vamos nesse capítulo 1 do livro estudar o que é a internet, ver a borda da rede, núcleo, falar um pouquinho sobre atraso, a parte de camadas, que vai ser o foco do nosso curso, um pouquinho de segurança e ver a história da internet. Bom, a internet, do ponto de vista dos componentes, é uma rede de computadores gigante. Nós temos literalmente milhões de dispositivos conectados e cada dispositivo conectado eu chamo de host. Mas esses dispositivos que eu chamo de host são os sistemas finais. Para eu conseguir acessar esses sistemas finais, eu preciso ter ligações entre eles, que são os enlaces de comunicação, que pode ser fibra, cobre, rádio, satélite. Então, esses enlaces de comunicação conectam roteadores. Os roteadores, eles comutam pacotes e fazem encaminhamentos de dados, e são basicamente roteadores de switch que faz a minha internet funcionar, que nem o diagrama que eu tenho aí à direita do vídeo de vocês. Essa rede, ela é muito grande. Então, eu penso nessa internet como uma rede de redes. Ou seja, eu tenho a rede da minha casa, onde tem a minha televisão, tem o meu celular, tem o meu notebook, e essa rede da minha casa se conecta na internet. Eu tenho a rede da escola, com computadores, laboratórios e por aí vai, que se conecta na internet. Então, essas redes que ficam em residências, em empresas e corporações, são gerenciadas pelas próprias pessoas. Você, na sua casa, tem o seu provedor de internet, tem o seu roteador, e o roteador que você tem, você faz o que você quiser com ele. Se quiser, configura ele como for conveniente, ou então usa o padrão que veio da operadora. Mas é controle seu. Essas redes, então, se conectam a provedores, e todos esses padrões têm que ser muito bem definidos e muito bem determinados para que você possa conversar com diferentes provedores, diferentes redes e acessar diferentes serviços. Inclusive, você precisa acessar serviços até mesmo fora do Brasil. Então, essa infraestrutura de comunicação permite que a gente use as aplicações que a gente chama de distribuídas. Por exemplo, a web. A web depende do seu navegador para mostrar a página, mas depende de um servidor para mostrar o conteúdo. Você tem um jogo que você está rodando que de repente depende de um servidor para você jogar com outras pessoas. O seu e-mail você lê na sua casa, mas você comunica com um servidor de e-mail. Então, essa interface para aplicações são as interfaces de programação, que nada mais é do que uma camada de rede aonde a aplicação vai conectar com a rede. Quando você acessa o seu e-mail, você não quer saber se está passando por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, que data center que o seu e-mail está. Você quer simplesmente que o e-mail apareça na sua tela. Então, as camadas de rede existem para que você não tenha que se preocupar com cada detalhe das redes. E isso tem uma tendência de crescer ainda mais, porque nós estamos chegando no momento onde eu começo a ter dentro das redes sensores e a tal da internet das coisas, onde eu posso começar a ter dispositivos que são físicos, como uma geladeira, também se comunicando na internet. Para isso, eu preciso de protocolo. Protocolo também serve para seres humanos. Por exemplo, se eu quero perguntar o horário, eu tenho que perguntar que horas são, parar de falar para a pessoa me responder o horário. Então, esse tipo de protocolo de conversa é aprendido pela nossa educação normal entre as pessoas.
eu também tenho protocolos específicos de rede, só que envolvendo máquinas. Então os protocolos, eles definem o formato, a ordem das mensagens enviadas e recebidas e as ações tomadas quando eu transmito um dado, quando eu recebo um dado, quando eu perco um dado. Então o protocolo é o padrão que vai definir como é que minha rede vai se comportar, né? Então a internet é a soma de todos esses protocolos com todos os provedores que encaminham os dados junto com os dados da periferia, né? A gente chama de periferia os nossos computadores. O meu computador, o seu, que fica na borda da internet. Então, o que não está ligado diretamente entre provedores fazem parte da periferia da rede, que são as empresas, escolas, residências, ou seja, os usuários finais, né? Os servidores também ficam na borda da rede, mas geralmente por uma questão de confiabilidade, eles ficam dentro de um data center e também é um ponto final aonde o seu dado tem que chegar. Para que o seu dado chegue em um servidor, você tem que ter um meio físico, ou seja, uma fiação, uma fibra ótica, um link de rádio que vai permitir que o seu dado trafegue até chegar fisicamente no servidor. Para isso, nós temos o núcleo da rede. O núcleo da internet seria composto basicamente pelos provedores de cada país e pelas interconexões que existem entre os países. E tudo isso é muito complicado porque eu tenho muitos padrões diferentes para que eu tenha a velocidade que a gente deseja da internet. Quando eu quero ler o meu e-mail no Google, eu não quero nem saber se meu e-mail está no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, sei lá que data center que está. Eu quero abrir o meu e-mail e conseguir ler ele relativamente rápido. Isso não é uma tarefa simples, porque eu preciso de diferentes protocolos para otimizar a entrega dos meus dados, né? Então eu conecto os sistemas finais na operadora por meio de roteadores de borda, que são os roteadores que as operadoras fornecem para você. Em alguns casos os modems fazem esse papel para converter o dado e interligar ele com as operadoras. E aí tem a questão de largura de banda. Qual é a velocidade que vai ser fornecida, quanto vai custar essa velocidade, se vai ser compartilhado, se vai ser dedicado e os parâmetros técnicos que existem quando você escolhe a sua internet. Antigamente existia o acesso discado, né, que usava uma linha telefônica comum com um modem de telefone. Então esse acesso discado era feito pela própria rede de telefonia analógica e atualmente só é usado em locais muito distantes, em alguma fazenda ou alguma zona rural que não tenha boa infraestrutura. E para cada item que eu estou falando, eu tenho um protocolo e um padrão para estudar. Então a gente já percebeu que esse curso vai ser teórico, um pouco pesado, muita coisa para falar. Então eu vou tentar resumir um pouco, mas é importante vocês estudarem os detalhes no livro, ok? Então o modem, que pode ser de linha telefônica ou modem de fibra ótica, ele vai converter o sinal binário do seu computador para um sinal de telecomunicações modulado na frequência correta, no formato correto, que vai transferir até a operadora e vai navegar dentro da operadora, que é o núcleo de rede, até chegar num outro modem que vai ligar em um servidor ou em outro computador. Então eu posso ter desde a modulação AM, né, parecida com o que eu tenho no rádio, até a modulação mais avançada, que é a QAM, para permitir maiores transferências de sinais. Então, por que eu tenho tantas modulações diferentes e tantos protocolos diferentes, com tanta sopa de letrinha, que faz o nosso curso ficar complicado desse jeito? É porque a gente quer que a internet seja rápida. Eu não posso ter simplesmente uma modulação AM ou FM e querer que isso funcione da mesma forma em uma fazenda ou em uma cidade. Cada uma vai ser a tua característica e vai ter a sua velocidade. Por exemplo, se eu tenho um modem DSL de dados, ele vai usar uma modulação diferente
do modem tradicional de linha telefônica, com outro protocolo, e ele vai permitir que você tenha 2,5 MB de upload e no máximo 24 MB de download, mas normalmente é menos que 10. Isso é importante para lugares onde eu não tenho, por exemplo, cabo ou fibra ótica, ok? Então lembra que a internet tem que atender o mundo inteiro e eu tenho realidades muito diferentes. Uma fazenda vai querer fazer uma ligação por rádio. Um lugar distante pode usar um DSL. Num grande centro urbano você põe cabo, põe fibra ótica, mas nem todo mundo tem isso aí, né? Um dos meios de acesso comum é TV a cabo, o que dá um problema diferente. Eu tenho que compartilhar o meu cabo porque eu quero assistir TV ao mesmo tempo que eu quero usar internet. Então eu tenho todo um problema para resolver quando eu compartilho meu meio de transmissão. Então, que tipo de protocolo que eu uso aqui? Qual a característica desse sistema? Nós vamos estudar isso no capítulo que fala sobre o protocolo DOCSIS, ok? Vamos ver isso com bastante detalhe. A rede doméstica, eu posso usar a rede Wi-Fi, posso ter um roteador sem fio, não é verdade? Como é que funciona o roteador sem fio? Não é a mesma coisa que ligar um cabo, transmitir um dado pelo ar. Eu tenho colisão, eu tenho obstáculos, eu tenho vários problemas para resolver. Uma empresa, ela pode ter uma necessidade de velocidade diferente. Então, para ela, pode não ser suficiente ter um modem. Ela pode ter um enlace diretamente com o roteador, com uma rede de 1 GB, que é difícil a gente ter na nossa casa. Ok? Então eu tenho cenários de aplicação muito diferentes, cenários de velocidade muito diferentes, né? E a rede sem fio não é sinônimo de Wi-Fi. Lembrando que o nosso celular também acessa a internet, só que ele acessa o celular pela rede 3G, 4G, que também é uma rede sem fio. Tá chegando a internet das coisas, pessoal falando de LoRa. LoRa é uma rede sem fio e não é Wi-Fi e também não é 3G, é uma outra coisa. E vai ter que ter IP para tudo isso? Como é que vai funcionar? Protocolo de novo em cima. Então, a coisa era difícil, ficou mais complicada, chegou ao ponto de ter mais complicação ainda, e quando a gente achou que estava acalmando, porque todo mundo já tinha celular e computador, me inventam internet das coisas e novos protocolos para funcionar em cima da internet. Então, a tendência é que a gente tenha ainda mais protocolo e ainda mais coisas para a gente estudar. O hospedeiro, então, envia pacote de dados para um destino, o destino responde e você quer que a comunicação aconteça de uma maneira rápida. Para isso, é necessário ter uma medida desses tempos. Então, as operadoras no núcleo da rede, eles vão medir o atraso de cada pacote de rede entre cada ponto que o dado passa. Observa que isso não é simples. Cada roteador, cada nó, ela vai monitorar como é que o seu dado trafega dentro da internet. Porque você não está interessado em saber em qual servidor que está o seu e-mail. Mas o computador ele vai ter que saber porque ele tem que mandar um pacote lá para o servidor correto para ver o seu e-mail, senão não vai funcionar. Então a rede tem que ter noção de uma complexidade que geralmente você não vai querer ver, ok? Mas a gente está fazendo o curso técnico e a gente precisa ter uma ideia dessas coisas, porque a gente pode trabalhar profissionalmente com isso, por exemplo, numa automação industrial. Entendeu? Quando tiver um monte de IoT na indústria, ou CLP ligado na internet, o que a empresa geralmente faz? Ela te abre uma porta no roteador, te dá um monte de IP e você tem que fazer isso funcionar. Então, a parte industrial, ela é do técnico. Então, o pessoal de TI vai se preocupar com os computadores lá rodando Windows. Você vai falar de CLP, de IoT, o pessoal fala, isso aí não é coisa da computação, isso aí é coisa da área técnica. É quem fez eletrônica, engenharia de computação, quem fez técnico, e aí a gente tem que dar conta desse problema, ok? Então, os meios físicos vão mudando para colocar outra complicação. Nem tudo vai ser cabo de rede.
Eu posso ter uma comunicação, por exemplo, que eu vou usar fibra ótica, que é outro protocolo, porque fibra ótica não é igual a fio. Se eu tiver um sensor wireless, se ele usar Wi-Fi é de um jeito, se ele usar LoRa é de outro jeito. Então eu preciso entender que os protocolos também dependem do meio físico. E todos esses meios físicos, eles são utilizados, principalmente quando a gente sai de um ambiente da nossa casa e vai para um ambiente profissional. Uma indústria, por exemplo, pode ter uma parte da rede industrial com fibra ótica, ligando no data center da empresa, e na linha de produção ter uma mistura de fio e rede sem fio. E quem é que vai cuidar de toda essa parte aí da rede industrial? O técnico, ok? Então é importante a gente conhecer essa complicação. A internet, ela é global. Isso quer dizer que eu tenho que falar com servidores de outros países. É isso mesmo. Existem cabos submarinos no meio do oceano ligando continentes. E como a gente vê nessa imagem, não são poucos cabos. O problema é que cada país quer ter o seu padrão. E aí vira um problema. E aí o pessoal, então, começou a tentar outras formas de fazer grandes enlaces. Só que nada deu um resultado tão bom quanto a fibra ótica, porque o meio físico do rádio, ele tem problema com reflexão, com obstrução de objetos, ele tem problema de interferência, é o que a gente fala assim, o sinal tá fraco, né? Mas tá fraco por quê? Né? Eu posso ter então links de micro-ondas, né? Olha lá, rede sem fio, mas é feita com micro-ondas, para interligar, por exemplo, uma fazenda, para interligar uma cidade pequena que fica num lugar distante. Não é? Então eu tenho vários tipos de conexão, além das conexões com fio, vários tipos de conexões por rádio. E toda essa diferença de pacotes, protocolos, padrões tem que ser gerenciada no núcleo da rede. Tirando aí a rede da periferia, que é onde nós estamos, a empresa, a escola, né? Eu vou para as operadoras, aí eu tenho o meu núcleo da rede. Lembrando que as operadoras também se conectam com outras operadoras em outros países. Então é uma dificuldade enorme fazer isso funcionar e tem que funcionar bem e tem que ser rápido. Porque senão o cliente reclama, estou acessando o meu e-mail e a internet está lenta. Aí o cara fala, mas o seu servidor nem está no Brasil, você não quer nem saber, você quer que seja rápido. Então, para que isso funcione, eu preciso de um caminhão de protocolos, cada um otimizado para uma situação específica, tudo bem? Então, a comutação de pacotes, ela vai acontecer entre as redes de periferia. Quando eu tenho as redes principais entre provedores, muitas vezes eu vou ter circuitos comutados, aonde o meu atraso de fim a fim, ou seja, o meu atraso ponto a ponto, é muito menor. Só que eu não tenho múltiplos endereços. Mas isso não tem problema, porque um cabo submarino interliga 2 data centers e ponto final. Tudo bem? Então, essa questão de comutação de pacotes e circuitos virtuais, a gente já vai estudar com mais detalhe no capítulo 2. Mas, basicamente, eu preciso tomar cuidado com as filas que podem acontecer. Né? Eu posso imaginar que para ir para um servidor do Rio de Janeiro, o meu dado sai de Campinas, vai para São Paulo e vai para o Rio. Só que se eu tiver uma fila em São Paulo, porque São Paulo tem muito tráfego de rede, pode ser melhor ir para o Rio de Janeiro fazendo um caminho por Belo Horizonte. E isso, o núcleo da rede tem que monitorar, tem que medir e tem que decidir automaticamente qual rota, ou seja, qual caminho que vai ser melhor. E se tiver uma perda de pacote, eu tenho que ter um outro protocolo cuidando disso, para falar que um pacote foi perdido, tem que transmitir de novo. Então, além de toda a complicação com meios, com protocolos, com núcleo, eu ainda preciso gerenciar fila e gerenciar perda de pacote. Portanto, o núcleo da rede,
além das compatibilidades, ele tem a função principal de roteamento, que é determinar por qual caminho o meu dado vai passar, e uma vez determinada essa rota, fazer o repasse desses dados de uma entrada correta para uma saída correta, para o dado chegar no seu destino. E é diferente, por exemplo, da conexão, sei lá, entre a Vivo e a Telefônica, entre a Vivo e a TIM, entre a Claro e a AT&T nos Estados Unidos. Aí eu tenho um recurso fim a fim, que é um circuito comutado de origem e destino direto por uma ligação de alta velocidade, ok? E aí eu tenho o quê? Outro protocolo, outro sistema de funcionamento. Como se não bastasse toda essa complexidade, eu também tenho o problema que eu já estou usando muitas frequências. Eu já tenho rádio, eu já tenho TV, eu já tenho transmissão de AM, FM, eu tenho rádio de polícia, avião. A frequência do Brasil já está toda definida. Quando eu falo eu quero usar IoT, onde é que eu coloco a frequência da LoRa? É um problema. Aí a indústria quer usar a IoT na indústria 4.0 e tem que ter um padrão de frequência, ok? Então isso foi definido pelo governo do Brasil. Para não ter conflito com o celular, foi escolhido o padrão da Austrália. Então é necessário tomar cuidado quando a gente vai falar de transmissão sem fio, que nem sempre as frequências entre os países são iguais. Então isso dá um problema para mim. Como é que eu faço para os países se conversarem? Porque o Brasil quer fazer de um jeito, a Europa quer fazer de outro, aí Estados Unidos acha que o dele é melhor e ninguém se entende. Bom, existia um padrão chamado SONET, que foi desenvolvido pela Bell, e esse padrão foi modificado para ser aceito no mundo todo. Porque aí não vai ter muito aquele negócio, o meu padrão é o melhor. Eles sentaram, pensaram. Quem que pensou? Essa sigla que está aí, ITU-T, né? ITU-T, é o padrão de comunicação global e definiu um outro protocolo, um outro padrão para a integração da internet global. Ou seja, como se não bastasse todos os protocolos que a gente já tem, teve que desenvolver um protocolo diferente para que não tivesse briga entre os países. E aí a gente que está estudando tem que se virar com um livro enorme, com um monte de matéria para falar em pouco tempo, ok? Então a gente vai tentar dar um jeito. Inventaram o protocolo IUO, Interface Universal Óptica, né? Isso fica estranho em português, mas tudo bem. É o padrão de interface óptica, certo? Que está representado aí resumidamente na tela, que permite que as fibras ópticas funcionam entre diferentes países. Esses enlaces entre países, eles têm a velocidade mínima de 1 megabit, compartilhado entre várias operadoras. Ou seja, por um cabo eu posso ter diferentes empresas usando, cada uma a sua parte. A comutação por circuitos vai trabalhar no mínimo 10 usuários. Só que isso é tranquilo, porque na verdade o que eu tenho é o oposto, é o negócio trabalhando perto do máximo. E aí eu preciso ter todo um controle se o dado que saiu aqui de São Paulo chegou corretamente lá na Europa ou na África, não é? Então é outro protocolo ainda que tem que ser levado em conta. E então desenvolveram o protocolo para comunicação global, que é ótimo para dados em surtos, né, ou bursts, né, ou dados que vão em pacotes gigantescos, porque isso facilita o compartilhamento do recurso, não precisa estabelecer conexão, rede de pacote comutado estabelece conexão, rede de circuito virtual não estabelece conexão e evita congestionamento. Só que eu preciso de protocolos especiais para transferência confiável de dados e aí tem mais coisa para a gente estudar. Tudo bem? Então a internet ela é considerada a rede das redes. Isso gerenciado mundialmente pela ITU-T. É claro que a rede resultante é muito complexa.
E ela foi desenvolvida de maneira complexa por uma questão econômica e por políticas nacionais. Então, gente, essa complicação toda tem muito a ver com a economia, para a internet não ser muito cara, tudo bem? E aí a gente tem que dar conta dessa complicação toda. Não basta pegar os provedores e interconectar os provedores com um fio ligando cada um. Porque eu tenho milhares de provedores, isso não dá certo. Eu tenho que ter um tipo de provedor global e esses provedores de serviços globais vão se conectar usando uma técnica chamada IXP e saber para que país o dado tem que ir. Então, para a internet determinar o seu caminho, já deixou de ser um problema de um país. É um problema global. Então eu tenho que ter enlaces de peering, ou seja, conexões de alta velocidade entre provedoras grandes que vão compartilhar esse enlace com provedores menores que vão fazer a internet chegar até a sua casa. Então só tem grandes provedores com enlace de peering. E claro, no meio disso nada impede que eu tenha uma rede regional, por exemplo, uma rede militar que vai funcionar a parte dessa confusão toda no Brasil, com toda a segurança. Então, se não bastasse toda essa complicação mundial, posso ter uma rede regional que não se conecta via peering de lugar nenhum. E tá tão difícil saber para onde o dado vai e de onde o dado vem, que eu preciso, recentemente, na verdade isso é recente, eu tenho agora um protocolo específico para prover conteúdo, como se fosse um índice. Então aqui temos uma estrutura típica de um núcleo de rede da internet. A nossa rede da periferia nem aparece aqui. Essas bolinhas azuis que vocês estão vendo embaixo são pequenos provedores regionais. Eles vão se conectar com grandes provedores regionais, por exemplo, Vivo, Claro, esses grandes players. E esses provedores grandes vão ter acesso aos núcleos de rede XP e por meio de conexões de fibra ótica, que a gente chama de Tier 1, interligar o mundo inteiro. Aqui está dando um exemplo, por exemplo, interligando um data center do Google, mas podia ser um data center da Microsoft, um data center que fosse, E aí as operadoras vão fazer o acesso e ir até a sua casa. Então isso é bastante difícil, é bastante complicado e são poucas operadoras globais que fazem esse serviço e elas são monitoradas pela ITUT.